meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Você já sabe, eu sou o pastor Silas e nós estamos juntos aqui na TV Cultura, canal 27.1, todos os dias de segunda a sexta-feira em 2 horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. E você é sempre meu convidado especial para estar aqui. Você está gostando do programa? Dá aí um feedback pra gente, né? Dá um parecer, o que você acha? Você quer falar alguma coisa? Manda aí para o nosso WhatsApp 43 99147 5007. Você pode mandar lá uma sugestão, uma crítica, um elogio. Vai ser muito bem-vindo. Além disso, você também pode entrar em contato com todas as redes sociais aqui do programa Em Frente, que lá nas redes sociais não chama Em Frente, chama Em Frente Responde. Tem que acrescentar o Responde, tá bom? Aí então lá no Facebook, Em Frente Responde, você curte a página. Lá no Instagram, Em Frente Responde. Você segue a página e lá no YouTube você, por favor, se inscreva no canal do Em Frente Responde. Curte se você gostar, aciona o sininho para receber as notificações e vamos estar junto muitas vezes. E compartilha com os amigos, familiares, vai ser muito legal. Nós estamos aqui falando da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Eu trouxe aqui uma Bíblia, essa aqui é a Bíblia Thompson, é uma Bíblia de estudo e ela é muito boa. Que Bíblia que você usa? Fala aí para mim, me manda aí num comentário, alguma coisa. Que Bíblia você tem usado? Qual a versão? Você usa a versão corrigida, atualizada, linguagem de hoje? Qual é a versão que você usa? Você usa alguma Bíblia de estudo? Quero saber também de você. Eu te mostrei aqui essa Bíblia, que é a Bíblia Thompson. É uma Bíblia muito boa. Depois nós vamos fazer uns programas, acabando essa sequência dos livros da Bíblia. Nós vamos também falar a respeito de que Bíblia de estudo poderia ser melhor para eu poder estudar a Bíblia. Alguém às vezes pergunta assim, qual a melhor Bíblia de estudo? Aí tem um pastor que disse o seguinte, a melhor Bíblia de estudo é a tua. Aqui você tiver, leia a Bíblia, peça a Deus para te orientar. Entendo dúvida, procure quem possa também te ajudar, vai ser muito importante. O programa Em Frente tem essa intenção aqui, claro que com muita humildade, né? Mas a gente gostaria também de te ajudar a conhecer melhor a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Nós estamos falando do Novo Testamento e hoje chegamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já falamos da primeira carta e agora vamos falar na sequência, claro, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é o 8º livro do Novo Testamento. Tem 13 capítulos e foi escrito mesmo pelo apóstolo Paulo, ali pelo ano 56, 60, depois de Cristo. O apóstolo Paulo já tinha escrito uma carta, segundo os teólogos, é possível que Paulo tenha escrito ao todo 4 cartas a Coríntios, aos Coríntios, né? Porque na segunda carta que temos aqui na nossa Bíblia, ele declara, olha, nas outras cartas que eu escrevi a vocês, ele tem essa frase lá. E nós só temos mais uma, então provavelmente é mais de uma, provavelmente, inclusive, segundo os estudiosos, podem ter sido 4 cartas. Uma, 2 no meio e esta que a gente chama de segunda, porque é a nossa sequência, e essa que para nós é segunda seria a 4ª carta. Lá na primeira carta, ele está assim um pouco chateado, porque os irmãos estavam brigando, estavam divididos. Depois ele fala de pecados graves que eles estavam cometendo, como por exemplo, de um homem ter relações sexuais com a mulher do pai. Fica aquela interrogação, será que era mãe? Ou então ela era uma madrasta? Ainda assim estava errado, moravam todos na mesma casa, que negócio é esse? E aí o apóstolo Paulo fala que eles precisam resolver essas coisas e exercer disciplina dentro da igreja, mas sem esquecer de usar o amor, que é a coisa principal. Também ele chama a atenção dos coríntios de como usar os dons espirituais no meio da igreja, já que eles estavam assim com muitos dons, talvez uma das igrejas com mais dons espirituais citadas pelo apóstolo Paulo, porém carnal. Ou seja, soberba, arrogante, os dons espirituais, que era para que eles se tornassem mais humildes, porque eles poderiam servir melhor a Deus, estava assim, fazendo com que eles achassem que aqueles dons poderia fazer com que o nome deles aparecesse. Mas não, os dons espirituais têm o propósito de que possamos trabalhar melhor na obra de Deus e render com isso toda a glória somente ao nome do Senhor Jesus. Então ele está orientando, olha, ordena isso aí, para que o culto tenha ordem e para que o nome de Deus em todas as coisas seja glorificado. Que tudo seja feito, ele diz, com ordem e com decência. Nessa segunda carta aí, ele vai ser um pouco mais brando com eles. Provavelmente as cartas que ele mandou
resolveram os problemas. E agora ele então diz para eles, olha, lembra aquele irmão que tinha pecado? E eu disse para vocês, para que ele fosse disciplinado e separado por um período, para ele refletir e assim não contaminar todo o resto? Ele diz assim, agora vocês chamem ele de volta, perdoem a ele as suas ofensas e restituam ele ao convívio da igreja. Porque ele diz assim, vocês têm que perdoar. Porque se não perdoar, queridos, ele fala, a gente perdoa, sabe por quê? Ele fala, porque nós não desprezamos os ardis de Satanás. Nós não desprezamos que o diabo, quando sabe que alguém não perdoa, ele ataca esta pessoa. Na Bíblia tem uma parábola que Jesus contou, que o homem tinha uma dívida e com um credor, e ele procurou o credor, era como se fossem assim, vamos colocar 100 denários, né? Era uma coisa mais ou menos ainda, vamos dizer 10 denários. E este então, na verdade, ele tem uma dívida alta. Vamos retomar aqui. A parábola diz que esse homem tinha uma dívida de 1000 denários, é isso. Ele tinha uma dívida de 1000 denários. Ele procura o credor e fala, olha, eu preciso dar um jeito, eu não tenho condições de pagar, me perdoa. E aí então este homem diz, está perdoada a sua dívida. Aí existe uma outra pessoa que deve para este devedor 10 denários. Lembra? Ele devia 1000. E agora tem alguém que deve 10 para ele. Esse que deve 10 o procura e fala com ele. Será que você pode me perdoar pelos 10 denários? Eu não tenho condição de te pagar agora. E ele fala, não, você me paga agora, porque senão eu vou te levar na justiça e tal, e tal, tal, tal. Querido, este homem, a Bíblia diz que os verdugos, né, vamos colocar, os demônios vêm e começam a atormentar a vida dele. Porque o Senhor, o credor a quem que tinha perdoado a sua dívida de 1000, vê ele fazendo isso e fala para ele, mas você é demais? Eu perdoei 1000 de você e você não perdoa 10 do outro. Então não te resta mais, sabe, nenhuma coisa de bondade para ser exercida sobre a tua vida. E aí os demônios atacam aquele homem que sofre amarguradamente. Então o Senhor Jesus dá a entender, e depois Paulo parece enfatizar essa ideia. Se não perdoar, querido, Satanás ganha vantagem sobre nós. Ele fala isso. Então por isso a necessidade de que perdoemos uns aos outros. Vivamos em concordância, vivamos em amor, porque senão Satanás ganha vantagem. E o apóstolo Paulo fala, nós não desprezamos os ardis de Satanás. Querido, em nome de Jesus, você consegue lembrar de um nome de uma pessoa a quem você precisa perdoar? Então eu quero te convidar a fazer isso. Perdoe e deixe que Deus trabalhe o que tem que ser trabalhado. E você vai ver a paz que você vai sentir, o sono melhor que você vai ter hoje. Olha, a ciência mesmo tem dito que quem perdoa até a saúde melhora, saúde física. O apóstolo Paulo então orienta isso logo no começo. Depois, mais tarde, ele vai falar a respeito da necessidade de contribuir com as igrejas sofredoras. A igreja da Macedônia era uma igreja que estava bastante carente, e ele então manda para eles uma carta dizendo, olha, nessa carta ele manda uma orientação dizendo, separem aí uma coleta para que essa igreja seja abençoada. E ele fala algo que se tornou bastante conhecido, que ele fala assim, olha, cada um contribua segundo propor no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem entrega com alegria. Então ele orienta a igreja, olha, semeia, ele até usa essa comparação, lança semente, a sua oferta é como semente na casa de Deus. Lance semente, porque se você dá semente para que a igreja possa fazer as suas contribuições e suprir suas necessidades, ele fala, Deus não vai aumentar a tua semente, Deus vai aumentar a tua sementeira. Porque, querido, se você tem simplesmente aumento de semente é uma coisa, mas se você tem um aumento, por exemplo, né, de um fruto, mas você tem o aumento da sementeira, que é o que vai produzir novas árvores, e daí, portanto, novos frutos, imagina, você vai prosperar, mas de uma maneira linda. Então ele fala, cada um contribua, segundo propor no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem faz essa entrega com alegria. E, querido, depois, um outro momento desta carta, ele vai consolar, eles estavam sofrendo. A cidade de Corinto, da Grécia, era uma cidade imoral, aliás, não era nem imoral, era amoral, eles não tinham nem regras, era uma coisa louca. E aí o apóstolo Paulo fala para eles, olha, vocês precisam saber que eu sofro muito perseguições. E ele conta um relato de todo o sofrimento que ele vinha passando por conta da pregação do Evangelho. Ele vai relatando isso a eles. Até que ele culmina com uma coisa linda.
Ele fala que ele teve uma revelação e ele foi levado até o terceiro céu. E aí ele foi contadas coisas que ao homem natural não se poderia descrever. Só que ele diz algo, querido. Ele fala, olha gente, por conta dessas revelações, eu recebi um espinho na carne. E ele falou que foi orar a Deus e pediu por 3 vezes, Deus tira isso de mim. E Deus falou para ele, não Paulo, eu não vou tirar isso de você, para que você não se ensoberbeça, para que você não venha a se tornar tão arrogante que você perca a minha graça. Porque, querido, é assim, olha, a Bíblia fala, a humildade precede a honra. Quanto mais humilde, mais honrado você vai ser da parte de Deus, mais abençoado. Então o Senhor fala, eu não vou deixar com que você se ensoberbeça, porque eu prefiro te ferir do que te perder. Então, olha, esse espinho na carne que a gente não sabe exatamente o que era, se era uma enfermidade, se era uma tristeza, se era uma tentação, não se sabe ao certo, tem muita especulação. Mas o apóstolo Paulo fala que a resposta de Deus para ele foi essa, a minha graça te basta. Então ele fala, então, se a graça de Deus me basta, então eu vou me gloriar, sabe no quê? Nas fraquezas, para que através dela, para que através de cada uma delas eu possa ainda me tornar melhor. Olha que coisa linda. Ele encerra assim e nos ensina isso também. A graça de Deus te basta. O amor de Deus te basta. Seja feliz. É assim. É uma decisão. Quando você reconhece a graça de Deus me basta, então eu vou ficar em paz. Então recebe a paz de Deus. Recebe a alegria do Senhor no teu coração. Através dessa palavra. Ah, mas eu estou sofrendo tanto, mas o Senhor manda te dizer. A minha graça te basta. Se você se contentar com isso, todas as outras coisas virão até você e Deus te abençoará em nome de Jesus. Amém! Olha que Deus te abençoe demais. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. IPI de Rolândia fica aqui na São João 1075. Eu já te falei sobre as nossas redes sociais. Entre em contato que vai ser uma alegria muito grande ter você por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Não esquece de uma coisa, eu te amo em Jesus. Tchau, até mais.